Hermínio, a gente sabe que você fez uma transformação para poder dar o valor, mas se der uma volta na cidade, percebe que não foi feito e traz uma preocupação, porque pode trazer problema para o prefeito. Eles sabiam que o serviço não foi feito. O secretário falando, e pagou a nota. Infelizmente, o ordenador de despesa é o prefeito. A assinatura do cheque é o prefeito. Então, infelizmente, eu não queria estar nessa situação hoje, mas a gente está. Estamos aqui, julgando o prefeito, não sabemos o resultado, mas eu espero que cada um de vocês que forem votar, justifiquem seu voto. Se for contra, me prove aonde que está a inocência. Eu gostaria de ver. A gente precisa disso. O povo precisa saber, né? E por último, também gostaria de falar que, como era uma decisão difícil, nós vereadores, eu, Adriano, Márcio, a gente pediu para que o partido também se manifestasse nessa questão, para dividir a responsabilidade. E os nossos partidos se reuniram e chegaram à conclusão pela cassação. Inclusive foi protocolado aqui na Câmara o fechamento de questão, assim como o MDB também fechou questão no voto dos vereadores deles. Então, eu faço questão de dizer que nós fomos eleitos graças a um grupo político. Nenhum vereador aqui teve 1.100 votos para não precisar do coeficiente eleitoral do partido. Então a gente tem que respeitar a decisão dos nossos partidos. Eu penso assim, eu defendi isso aqui por 8 anos, todo mundo sabe disso, que é importante você ter a fidelidade partidária, porque ninguém é eleito sozinho. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Passo a palavra para mais algum vereador que queira fazer uso. Boa noite a todos. Vou começar com a seguinte... A Comissão Executiva do Partido Socialista Brasileiro, PSB, de Conchas, vem por meio deste ofício informar esta Casa de Leis que realizou no dia 4/7 de 2021 uma reunião com seus membros para deliberar sobre o fechamento de questão em relação ao posicionamento da bancada do PSB. Na Câmara Municipal, sessão de julgamento que votará acerca das infrações políticas administrativas e a quebra de decoro no exercício no cargo referente ao prefeito Júlio Tomazella Neto. Reiterando que, na referida reunião, a Comissão Executiva deliberou para que os vereadores da bancada do PSB, Adriano de Moraes e Miguel Elias Chaguras, acompanhem em seus votos da sessão de julgamento o parecer do relator no relatório final da comissão processante, que é favorável à cassação do prefeito. Este protocolo tem caráter meramente informativo a fim de tornar pública tal decisão, bem como assegurar-nos nas eventuais questionamentos posteriores. Desde já agradecemos a atenção e renovamos votos, elevada estima, distinta consideração. Atenciosamente, Conchas, dia 4 de julho de 2021, presidente do PSDB de Conchas, Odirley Reis. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas, a Comissão Executiva Provisória do Partido Cidadania de Conchas vem por meio deste ofício informar esta Casa de Leis que realizou no dia 4/7 uma reunião com seus membros, conforme a ata em anexo, para deliberar sobre o fechamento de questão em relação ao posicionamento da bancada da cidadania na Câmara Municipal da sessão de julgamento que votará acerca das infrações políticas administrativas e quebra de decoro no exercício do cargo, referente ao prefeito Júlio Tomazella Neto. Reiteramos que,
Na referida reunião, conforme a ata anexa, a Comissão Executiva deliberou para que o vereador da Cidadania, Márcio Merlim, acompanhe em seu voto, na sessão de julgamento, o parecer do relator no relatório final da comissão processante. Este protocolo tem caráter meramente informativo a fim de tornar pública tal decisão, bem como assegurar-nos de eventuais questões posteriormente. Desde já agradecemos a atenção e renovamos votos de elevada estima. Atenciosamente, Sandro Deu Bem. Bom, a lei eleitoral exige que nós que devemos concorrer, temos que concorrer dentro de um partido. Para todos nós que estamos aqui na Câmara, ninguém teve 1.100 votos. Nós precisávamos do partido para concorrer. Então devemos fidelidade a ele, pois sem ele, nenhum de nós estaríamos aqui nesta casa. Nenhum de nós tivemos 1.100 votos. E temos a obrigação de obedecer o partido. Como já aconteceu aqui nesta Casa de Lei, o fechamento de questão por um simples projeto. Inclusive neste ano, por um simples projeto. Então, fechou questão, nós temos que obedecer. A denúncia em favor ao prefeito Júlio Tomazella Neto, por suposta prática de infração política e administrativa, quebra de decoro no exercício do cargo. É isso que nós estamos julgando. As gravações oferecidas pelo Cristiano, está aqui no que eu separei, seriam nulas uma vez que registrada sem o consentimento. Aí a gente pensa, nossa, mas manipularam o Cristiano, para o Cristiano fazer tudo isso. Por que que o Cristiano chegou a gravar todos os secretários e tudo o que passou a gravar? Devido ao áudio que o Igor Barsi manda a Marina, na qual nós ouvimos aqui, manda a Marina que vai cancelar o contrato dele. Todos nós, com certeza, se tivesse um contrato de R$85 mil, aonde falaria que seria cancelado, a nossa função, todos nós gravaríamos para juntar prova e defender no Ministério Público. Porque é meu por direito, ele não foi fraude que ele cometeu, ele concorreu, ganhou e continua lá, né? Que as gravações feitas pelo Cristiano, além de tendiciosas, dá-se a impressão que o Cristiano era culpado disso, né? Mas qualquer um de nós, se for perder alguma coisa, a gente vai tentar fazer alguma coisa para rever de volta. E esse foi a forma que ele achou e conseguiu chegar lá. Nós estamos retransmitindo em nosso mural, nosso canal, o momento dos vereadores se manifestarem na Câmara Vamos lá Municipal. no áudio do Hermínio, parece que eu e o Miguel combinamos, separamos as mesmas coisas. Hermínio, o raciocínio está certo, a gente entendeu o que você fez, só que como veio muito alto, o pessoal recebeu a nota e pediu para te chamar. Que pessoal? A gente sabe o que você fez, uma transformação para poder dar o valor. Mas, se der uma volta para a cidade, percebe que não foi feito. Não foi feito, mas também foi pago. Como que paga uma coisa que não foi feito? Dito pelo próprio Hermínio, e traz uma preocupação, porque pode trazer problema para o prefeito. Trouxe, né? Além de tudo isso, trouxe.
O que eu vou pedir para você fazer? É possível você desmembrar essa nota? É possível? É possível? Não é possível desmembrar a nota. Hermínio, e aí, como é que justifica se a Câmara ver e acaba dando o rolo para você, porque vai ficar nítido que você emitiu uma nota falsa. A gente sabe dos motivos. A gente sabe dos motivos. E para o prefeito também. Por isso, eles pediram para dividir a nota. Está correto? Não. Igor, ou também poderia colocar na nota do Jujica. E outra coisa, não sei se o Jujica será que é confiável. Jujica não é confiável, mas tem um contrato na prefeitura no valor de 65 mil reais. Ele tem um contrato lá. Como são dois processos, o da nota e a quebra de decoro, eu vou falar mais uma vez a fala do prefeito. Você quer tacar no meu cu? Você quer ir com o vereador? Você quer ir no Ministério Público? Você vai a puta que eu pariu, mas você não faça bosta pra mim, rapaz. Que você não me conhece bravo. Você não faça bosta pra mim, rapaz. Que você não me conhece bravo. Você quer mandar eu para a cadeia? Até para o inferno. Mas que eu enfio a mão na sua cara, eu enfio. Você não me viu bravo. Não me deixa bravo, rapaz. E é você que sabe o que faz com essa nota. E você quer saber o que faz com essa nota? Você que vá para a puta que eu pariu. Você quer receber ela? Entra na justiça, sai da minha prefeitura, não pisa mais dentro, que para mim você não é homem, tá entendendo? Você quer receber ela, entra na justiça, mas já foi paga a nota. Uma parte de 11 mil reais, ela foi paga. Só não foi paga a parte que cabia ao pessoal do Mais Emprego. Se isso não for grave, eu não sei o que seria. Seria isso. Algum mais vereador quer fazer uso da palavra? Vereador Márcio. Boa noite, presidente. Boa noite, companheiros. Boa noite, prefeito. Então, nós estamos aqui hoje, como o Miguel falou, né? Num momento difícil para a cidade, uma decisão difícil para nós, vereador, muito difícil, pelo caso que está acontecendo. Só que, por esses dias, eu rezei bastante para me iluminar, porque eu estou passando uma dificuldade muito grande, que eu perdi meu irmão de Covid, e hoje meu tio está sendo velado nesse momento. Para mim, está sendo muito difícil esse momento aqui. Mas eu não vou correr da raia também. E eu quero deixar bem claro para a população de Concha. O meu voto
que eu vou escolher aqui, não estou decisivo ainda, mas vai ser por mim, por população de Conchas. O que o meu coração está sentindo nesse momento, o que é melhor para a cidade. Eu respeito o meu partido, tudo. Eu não decidi meu voto ainda. Eu respeito. Se tiver que eu perder essa cadeira aqui, pelo meu pensamento de hoje, fazer o quê? Mas eu vou decidir por mim. Seja isso. Algum vereador mais? Vereador Fernando. Senhor presidente, nobres colegas, senhor prefeito, doutor Hamilton, boa noite a todos, pessoal de casa. Bom, hoje o que vemos, de fato, segundo as falas de outros vereadores, de fato, hoje é um dia muito complicado para todos nós, porque estamos aqui no papel de julgador. E, obviamente, que como julgador, você precisa ouvir os dois lados. Ouve a acusação, ouve a defesa e se baseia no que for ponderante para você tomar as suas decisões. E eu, de fato, eu ponderei todos os fatos. Ponderei exatamente tudo isso que foi lido, que foi ouvido. Eu apreciei todo o material e fiz a minha análise em relação a isso. Porque dentro da minha análise, eu coloco as pessoas envolvidas, o que eu conheço das pessoas envolvidas. E a gente percebe realmente, existe uma responsabilidade muito grande em você ser um gestor de uma cidade, principalmente no momento de pandemia que a gente vem enfrentando, e muitas pessoas estão sofrendo e passando por imensa dificuldade. Então, eu pondero tudo isso, eu passo a me colocar no lugar das pessoas, no lugar dos secretários que estavam lá tratando desse assunto, no lugar do prefeito, e eu vejo nesse meu sentimento que eu tenho, a grande dificuldade em poder fazer um trabalho, em procurar fazer a coisa certa, e às vezes ser enviesada, e muitas vezes você não saber como sair dessa situação. Eu ouvi realmente os áudios, faltou ouvir os áudios do Cristiano, de fato parece que eu não vi ele falar, só vi um lado da história. Mas para isso tem a defesa, e a defesa foi, para mim foi muito clara, foi muito objetiva. E quando eu, na minha posse, também, em tudo que a gente sempre falou, eu penso, eu repito um trecho do que eu disse na época, que somente através da união, da nossa harmonia, é que poderemos vislumbrar um futuro onde será possível alcançar os objetivos esperançados por nosso povo. Porque eu sempre imagino que todos nós devemos trabalhar em harmonia, todos nós devemos trabalhar em conjunto, respeitando, obviamente, a diversidade de pensamento. Eu concordo, eu discordo, sempre respeitando o posicionamento das pessoas. Com relação ao vereador, eu tenho autonomia sobre o meu voto. Eu tenho autonomia sobre as minhas ações. Portanto, quando eu proferir o meu voto, esse meu voto é meu e é em respeito aos meus eleitores, tá, que eu profiro esse voto. Muitas pessoas concordam, muitas pessoas discordam, mas, enfim, o que eu penso é em relação ao momento que estamos passando. Ruptura é muito danoso, é nocivo, principalmente no momento que nós estamos atravessando. Ruptura é grave. Hoje, a gente vê todo mundo falar de impeachment, impeachment aqui, impeachment ali, impeachment de presidente, de governador, de prefeito. Basta uma Câmara Municipal ter uma maioria na Câmara que já tem um processo de impeachment de prefeitos. Em várias cidades está acontecendo isso. Em várias cidades. Não que não tenhamos que fiscalizar, investigar, sim, é preciso. Mas eu também penso que no momento eu me baseio na situação, me baseio no que eu ouvi e revi dos autos e por isso vou proferir meu voto.
Tá? Senhor presidente, era isso. Muito obrigado. Algum vereador mais quer fazer uso da palavra? Vereador Antonelli. Boa noite a todos. Boa noite ao prefeito, procurador constituído dele, a todos os vereadores aqui, a todos que nos ouvem. A situação que hoje estamos vivenciando não é uma situação gostosa, agradável, mas é uma situação necessária. Desde a campanha, cada um de nós trilhou o seu caminho, fez as suas promessas de campanha e apresentou as suas propostas de mudança, de fazer o certo e não o errado que comumente vemos. É triste tudo isso que estamos vivendo. Eu pertencia a uma chapa cujo majoritário não era o Julinho. Não votei no Julinho, no prefeito Julinho, não votei nele. Mas, em várias conversas que tivemos, eu disse a ele que jamais seria oposição por ser opositor, por questões partidárias, por questões de ego ou de vaidade, que esse, no meu ponto de vista, seria um comportamento burro, porque eu também e a minha família estamos inseridos nesse contexto político. E se eu torcer para que a gestão vá mal, na verdade, é um autoflagelo, onde eu e a minha família, nós também seremos prejudicados, além de toda a família Consciência. Então, em várias conversas que tivemos, e ele está aqui, e se ele achar que deve falar alguma coisa ou que estou mentindo, também terá, acredito, um momento de fala dele. E eu disse a ele que se ele trilhasse o caminho reto e não se desviasse nem para a direita nem para a esquerda, que o meu apoio ele teria. Então acabou acontecendo vazamento, publicidade de áudios, que eu não vou ficar repetindo aqui, como já foi bastante alongada essa sessão, e também repetidas aí pelos caros colegas, e acabou culminando, né, numa denúncia, sendo acatada a denúncia e instituída a comissão processante para que fosse averiguados os fatos e para que chegássemos à expressão da verdade de maneira apartidária, impessoal e imparcial. E assim o fizemos. Digo a vocês que não foi fácil todo esse processo, mas como disse no início, é um rito necessário para que a verdade fosse apresentada e que cada um de nós chegássemos à conclusão entre o certo e o errado. Sabemos que hoje estamos aqui para uma votação de cassação do prefeito que aqui está. O voto são três: o voto pelo certo, o voto pelo errado e o voto político, que no meu ponto de vista, se puxar para o certo, está certo, e se for para o errado, está errado. É difícil, cada um de nós que trilhamos a campanha e chegarmos hoje aqui
e logo no início de mandato, através de um comportamento que, ao meu ver, mostrou-se desajustado, e nessa noite chegarmos aí a termos que tomar uma atitude que será ou de cassação do prefeito ou da sua absolvição. Como eu disse, no início, cada um de nós iniciou uma campanha quando candidatos, e a campanha nada mais é do que a ressurreição da esperança de boas novas. Por que esperança de boas novas? Porque o povo está cansado de ser judiado, de ser lembrado somente quando tem que pagar imposto, tem que pagar tributação. E de repente, esse povo, que no caso aqui é a família Conchense, não ser assistida, muitas vezes nem no seu básico. A gente vê vários problemas acontecendo, e a gente parece que não vê uma luz no fim do túnel. Mas enfim, eu vou ler poucas palavras aqui para encerrar o quanto antes aí, que eu não quero também me alongar muito diante do tempo que já foi alongado. O Brasil, ele não suporta mais corrupção. A cidade de Conchas, aqui representada por seus vereadores, neste dia, está fazendo história. Está dando exemplo para todo o Brasil, para provar que a corrupção tem fim, sim. Basta que homens de coragem digam basta. Esse basta que o povo brasileiro estava descrente que aconteceria, está sendo realizado aqui em Conchas. E daqui, esse brado de basta vai ecoar por todo o país, em todos os corações verde e amarelo. Como eu disse a vocês, no início eu falei por Julinho, prefeito que aqui está. Se ele se mantivesse no caminho reto, teria a minha companhia. Se ele se desviasse, a minha companhia não teria. Então a minha decisão, com a decisão de cassação do prefeito de Conchas, que foi apontado como o mais novo do Brasil, e por alguns ainda se dizia que teria um grande futuro, a decisão dessa Casa de Leis, votando pela cassação, está fazendo história. Essa decisão é um pequeno passo para uma cidade, mas um grande passo para o nosso Brasil, banir de vez a corrupção, que sabemos que hoje é crônica. Então o que eu falo para vocês é o seguinte: o Julinho é uma pessoa querida, gosto muito dele, que ele entenda que a minha decisão de voto, ela não é de cunho pessoal, porque se assim o fosse, tenha certeza que eu votaria pelo arquivamento. Mas cada um de nós aqui hoje presente tem a obrigação de atender o chamamento para que cumpramos com o nosso dever e atribuição de ofício. Sei que verdades e mentiras se confundem por sua motivação. Então hoje eu pergunto a cada um de vocês que vai votar, qual é a sua motivação? É pelo certo? É pelo errado? Qual é a motivação de cada um aqui? Será que nós devemos fazer a política de ontem e não a política que fomos chamados a fazer pelo voto de confiança, desejando mudança? Será que os 70%, os 2/3 do quadro de vereadores,
novos eleitos, 6 novos eleitos. Será que isso não significa nada? Será que o voto de confiança, que todo mundo fala que vai respeitar do eleitor, será que esse voto, será que esse eleitor ficará contente com o nosso posicionamento? Então que cada um de vocês, nesse momento, pensem com clareza, com sabedoria, com sobriedade, com imparcialidade, e principalmente, não deixem egos e vaidades interferirem em suas decisões. O fechamento de questão política, muitas vezes, alguém chega aqui e fala, não, o partido fechou, vou ter que votar. Ajustado a diversos fatores. Eu penso o seguinte, como eu disse, o voto ele tem 3 vertentes, certo, errado e partidário. O voto político ele vai pender tanto para o lado certo como para o lado errado. Então aqui, cada um de nós, ninguém é ignorante, a ponto de fazer aquilo que a nossa consciência diz que tenhamos que fazer hoje. Será que a gente colocar de repente, a Conchas está sendo prejudicada, né? Esse momento é inoportuno, porque o Covid-19 está aí assolando a todos. Será que isso é excludente de licitude, gente? Pelo amor de Deus! Eu queria estar aqui hoje de forma alguma. De forma alguma. Não é uma decisão fácil. Como eu disse, o Julinho é querido, gosto dele. Tenho afeto pela família dele. Por todos aqueles que são simpatizantes dele, que também são meus amigos, muitos deles. Mas eu não posso fazer disso um show de horrores. Eu não posso fazer disso, sabe, uma atitude leviana, em que eu acredito escolher um melhor caminho, ajustado a um comportamento desajustado. Ou a gente começa a fazer a diferença e verdadeiramente mudarmos o rumo da nossa querida Conchas. Todos falam, querida Conchas, eu amo Conchas. Então vamos começar a refletir, repensar sobre o querida, sobre o amar, sobre a família conchense, que depende de uma gestão do executivo e a nossa também, honesta, verdadeira, na garantia dos seus direitos, no atendimento de suas necessidades. É triste tudo isso, como eu disse? Claro que é. É horrível inclusive para nós. E o seu voto amanhã será julgado. E não somente aqui, mas por todos que aqui moram. E qual será o nosso comportamento? Qual será o nosso voto? Então que cada um dos senhores pensem exatamente no voto que darão, ajustado principalmente a fala de campanha. Ou será que alguém mentiu durante a campanha? Será que a mudança ofertada foi somente uma captação de voto? Ou foi um compromisso firmado em bem servir a família conchense, o povo conchense, que é o nosso patrão? Será que nós vamos atender o chamamento do povo? Ou de repente seremos meramente funcionários de prefeitos, seja ele quem for? Então que cada um de nós aqui hoje desempenhe a sua função, o seu papel, a sua atribuição de ofício. E o voto que for dado, independentemente de qual seja, se pela cassação ou pelo arquivamento, tem as suas consequências. E isso vai nos acompanhar para o resto de nossas vidas como uma ferida, que pode até cicatrizar, mas quando olharmos para a cicatriz, lembraremos desse momento. Chega de corrupção, chega de coisa errada. Esse comportamento não mais será admitido. E que cada um de nós
façamos por merecer cada voto de confiança que nos foi dado. A família Conchense merece atendimento honesto, verdadeiro e comprometido com a garantia de seus direitos e no atendimento de suas necessidades. Seria isso. Muito obrigado. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Algum vereador? Agora então eu passo a palavra ao denunciado ou ao seu procurador para que faça, se quiser, a defesa oral pelo tempo regimental de no máximo 2 horas. Senhor presidente, eu peço para tirar a máscara, eu estou mantendo uma certa distância, então creio que não há perigo, mas posso colocar também no decorrer da fala. Senhor presidente, vereador Rodrigo, quero cumprimentar a mesa diretora, vereador Márcio, vereador Fernando, cumprimentar os nobres vereadores que aqui estão, vereadora Lígia, vereador Roque, vereador Fernando, vereador Antonelli, vereador Felipe, vereador Antonelli, vereador Adriano e Miguel Chacur. Isso já foi falado aqui pelos nobres vereadores, mas hoje é um dia talvez histórico e um dia importante. O nobre vereador Felipe, na sua fala, ele citou a Bíblia em vários pontos, e quando ele citava a Bíblia, eu, por um insight, agradeci a Deus por estar aqui nessa noite, ter a liberdade de defender meu cliente, e vocês terem a liberdade de julgar segundo a sua consciência. Porque nós estamos num país livre, nós estamos no Estado Democrático e Social de Direito. Então nós temos que agradecer essa plena liberdade. A Câmara Legislativa, ela desempenha um papel essencial para a democracia. É a casa das leis. Não é? Ela elabora leis pelo interesse local. Mas há uma outra função constitucional que é muito importante e que os doutrinadores denominam de função atípica, que é a função que vossas excelências estão desempenhando hoje, a função de julgadores. Por isso eu faço questão e fiz questão de falar de pé em respeito a vossas excelências que são julgadores. Essa nobre função. Vossas excelências hoje se equiparam a magistrados. Hoje é um verdadeiro tribunal. Um tribunal político, alguns afirmam, mas um tribunal jurídico político. Não é apenas um tribunal político, é também um tribunal jurídico, na medida em que há um rito, na medida em que deve haver observância ao devido processo legal, deve haver observância aos princípios de direito. Esse fato foi ressaltado por fala de vários vereadores. Vereador Fernando, que aqui está, vereador Felipe, o vereador Miguel Chacur ressaltou mesmo isso. Eu prestei bem atenção no que ele falou, não é? Que é uma função difícil. Sim, é uma função difícil julgar. É uma função difícil julgar o semelhante. Mas quais são as atribuições de um julgador? Algumas atribuições foram ressaltadas aqui. O vereador Antonelli falou, salvo o melhor juízo, se eu pude prestar bem atenção, deve ser uma função apartidária, uma função equidistante. É isso, o julgador, ele toma contato com o processo, ele toma contato com as provas e num aspecto equidistante, ele vai analisar se há prova nos autos. E no Estado democrático, se houver uma vírgula de dúvida, deve prevalecer o princípio da presunção de inocência. Outra questão, a análise deve ser apartidária. A Câmara Legislativa, ela atua com a função de elaborar leis. E nessa função de elaborar leis, cada vereador atua em consonância com o seu partido, porque ele está defendendo a plataforma do partido, ele está defendendo a ideologia do partido. É fato, no momento de elaborar as leis, se fecham os blocos, se fecham as lideranças.
Só que aqui vocês não estão na função de vereadores no sentido restrito do termo de elaborar leis. Vocês estão na função de julgadores. E na função de julgador não existe essa questão da fidelidade partidária. Salvo o melhor juízo, com todo o respeito, vereador Adriano, não é uma questão partidária, é uma questão de julgamento, é uma questão jurídico-política. Então, nenhum de vocês, excelências, poderão ser acusados de infidelidade partidária. Não há infidelidade partidária no processo de cassação, no processo de impeachment, porque vossas excelências estão atuando como verdadeiros julgadores. E, nesta nobre função, nenhum ato ou fato pode ingressar na consciência de vossas excelências. Nenhum líder partidário pode fechar questão, salvo o melhor juízo, porque é uma questão íntima do julgador, é a consciência do julgador. Vossas excelências hoje atuam como verdadeiros julgadores. Se falou aqui em infidelidade partidária, eu ouvi, salvo o melhor juízo, que talvez foi o nobre vereador Márcio chegou a afirmar: eu posso perder a minha cadeira. Vossa Excelência jamais perderá a sua cadeira votando em qualquer sentido, porque Vossa Excelência hoje está como julgador. E a infidelidade partidária, ela está prevista na legislação, só para esclarecer, em dois aspectos. Primeiro, quando há a troca de partido, não é? Isso está previsto na legislação. Quando há a troca de partido, por o ato de infidelidade partidária, segundo a lei eleitoral e segundo a resolução 22.610 do Tribunal Superior Eleitoral, o parlamentar, porque foi eleito no sistema proporcional, pode perder a cadeira. Mas, quando há uma infidelidade na vida parlamentar, a única consequência pela infidelidade partidária é a expulsão partidária. É verdade. O vereador, o deputado estadual, o deputado federal pode ser expulso do partido se ele não seguir a orientação de votação de determinado projeto de lei, mas ele jamais vai perder o mandato por esse ato de infidelidade. Ele é expulso do partido e continua sem partido. Nas grandes casas legislativas, não é de bom alvitre que o parlamentar esteja sem partido, porque ele perde a liderança, ele perde apoio do partido, ele perde o poder político. Mas não há que se falar em infidelidade partidária. Então eu rogo a vossas excelências que cumpram, e sei que irão cumprir, eu verifiquei pelas falas, que cumpram a sua função constitucional de eminentes julgadores. Hoje vossas excelências estão equiparados a um verdadeiro tribunal, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral, estão como julgadores e têm as prerrogativas de julgadores, que é a liberdade do voto, a liberdade de consciência, tem as prerrogativas, mas também tem os deveres, que é a imparcialidade e julgar de acordo com a prova dos autos. Eu não vou falar 2 horas, fiquem tranquilos, será uma breve exposição. Ao analisar esse processo de cassação, esse verdadeiro impeachment, regido pelo decreto 201/67, eu vou dividir a minha fala em 2 aspectos. Num primeiro momento, segundo o meu sentir, segundo a minha interpretação, o direito não é uma ciência exata, mas segundo a minha interpretação, há uma questão prejudicial, há questões prejudiciais que precisam ser levantadas, e a defesa levantou essas questões já nas razões finais, e há uma outra nulidade que eu irei levantar hoje, agora, do púlpito, porque ocorreu depois desse relatório. A primeira nulidade é a nulidade do desrespeito à imparcialidade dos julgadores. Com todo o respeito, com toda a vênia, me parece que o vosso um probleminha no áudio do microfone. Me parece que o vereador Felipe dos Reis Silveira não tem a isenção, a imparcialidade necessária. Embora tenha demonstrado
um belo conhecimento jurídico, uma bela escrita na elaboração deste relatório, creio que não há a devida imparcialidade. Pelas duas questões que foram levantadas. Primeiro, pela apresentação da denúncia do Ministério Público e uma suposta rede de Wi-Fi, não é? Segundo está escrito pelo voto da presidente da comissão. A rede de Wi-Fi eu não vou nem comentar, porque acho que para uma acusação ou para uma atribuição de um fato deve haver prova inconteste. Então nem vou fazer menção a essa rede Wi-Fi, porque a Wi-Fi Silveira é como Siqueira, nobre vereador, né? Há muitas pessoas, então não há prova, eu não posso me basear nesse fato, mas há uma prova, que é a apresentação da denúncia no Ministério Público, não é? Esta comissão, essa nobre comissão que foi formada, vereador Antonelli, o vereador Felipe dos Reis e a vereadora Lígia, no procedimento, Vossas Excelências atuaram como juízes de instrução, não é? Atuaram como magistrados, colhendo a prova e elaborando um relatório, e esse relatório tem a função de um libelo acusatório, não é? Então, deve haver a equidistância necessária. Interpretando o próprio regimento da Casa, parágrafo 1º do artigo 123 do regimento interno, não é? O próprio artigo 5º, inciso 1, lá do decreto 201, artigo 372, inciso 2, eu não vou repetir tudo isso, que Vossas Excelências já, inclusive, indicaram na manifestação, não é? Impede o relator dessa equidistância, de analisar as provas equidistante de forma imparcial. Ou seja, o nobre vereador Felipe, quando ele ele já estava convencido. Eu não posso julgar algo se eu já estou convencido. Há um pré-julgamento, há um pré-conceito. Ele já estava convencido, ele não formou a sua convicção. Então, salvo o melhor juízo, não é? Há hipótese, sim, de impedimento e suspensão, não é? Na verdade, que afasta essa isenção necessária para o juízo de instrução. E o que essa isenção afetaria? Afetaria o artigo 5º da Constituição Federal, que estabelece, artigo 5º, inciso 45, que em qualquer processo judicial ou administrativo, e nós estamos aqui num processo, deve haver o contraditório e a ampla defesa, não é? Ou seja, o devido processo legal. E uma das garantias do devido processo legal é eu, enquanto cidadão, enquanto acusado, enquanto denunciado, eu tenho o direito a ter um juiz isento. Eu não posso ter um juiz que já tenha uma valoração. Vamos citar um exemplo até pueril, infantil. O juiz presencia um acidente de automóvel, ele não pode julgar aquele acidente porque ele viu, ele já tem um preconceito, ele já tem uma valoração, não é? Ele precisa estar isento, equidistante. Isso foi falado aqui, equidistante, apartidário. O outro aspecto é a licitude das provas. Há um direito constitucional que é o direito à não incriminação. A Constituição Federal de 1988 é o maior instrumento de reconhecimento de direitos humanos. Nós temos essa garantia de poder nos manifestar. E um direito que eu tenho é a não incriminação. Por isso que eu tenho direito ao silêncio. Eu tenho direito ao silêncio. Mas se eu for numa delegacia, por conselho de meus advogados, eu vou ficar silente. Eu não vou produzir prova contra. Eu não vou apresentar provas que possam me incriminar. E essa questão da gravação tem sido tratada pelo Supremo Tribunal Federal. Nós citamos um precedente, no âmbito eleitoral e no âmbito político. Isso tem sido muito bem tratado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido que essas gravações podem ser interpretadas de uma forma inadequada. Quando na minha peça de defesa, e fazendo um parênteses, eu falei da manipulação da gravação, talvez o termo da língua portuguesa no vernáculo não tenha sido adequado, mas o que eu quis dizer é a interpretação que se dá às palavras. E, por último, uma nulidade grave, que, segundo
o meu entendimento, ofende todo o processo na medida em que restringe o direito de defesa. Eu estou restringindo, não consigo defender o meu cliente pela absoluta falta de enquadramento legal na conclusão do relatório. Se vossas excelências derem uma lida no relatório apresentado e que foi lido aqui hoje, tem a conclusão, se fala todo o fato, se primeira denúncia, segunda denúncia, mas qual a norma que foi infringida na conclusão? O direito é uma ciência que utiliza o método dedutivo. Nós aprendemos isso na escola, não é? É a lógica formal. Todo homem é mortal, fulano é homem, logo fulano é mortal. O direito funciona pelo método dedutivo. Matar alguém, pena de 6 a 12 anos. Fulano matou, logo ele deve ter uma pena. Ora, eu tive aqui no relatório, eu tive acesso ao fato, mas qual a norma que foi infringida? Na conclusão, faltou afirmar o seguinte: o prefeito realizou esse fato, logo ele está em curso nesta pena. Alguém pode tomar a palavra no momento do voto e falar: não, mas nós nos defendemos do fato. Não, mas nós nos defendemos também da norma enquadrada. Se eu narro um fato que fulano matou alguém, é lógico que a norma a ser aplicada é a norma de homicídio. Não, pode ser homicídio doloso, homicídio culposo, ou pode ser lesão corporal seguida de morte. Qual o inciso do artigo 4º que o prefeito infringiu? Não tem aqui as provas carreadas nos autos revelam que houve o cometimento de ato impróprio na prefeitura. Mas cadê o enquadramento? Faltou, ante todo exposto, a prova A determinou que o prefeito está em curso no artigo 4º, inciso 1, 2, 3, 7º e etc. Então, se eu não consigo me defender do enquadramento legal, há uma restrição ao direito de defesa, a defesa não pode ser ampla. Entretanto, a absolvição de mérito vai causar a extinção da nulidade, e consequentemente o vício procedimental. Porque eu creio, tenho certeza absoluta que pela falta absoluta de provas, essa denúncia será rejeitada, não é? Pelo mérito, porque essa denúncia, nós costumamos afirmar em direito, essa denúncia não para em pé, não é? O vereador Miguel Chacur falou: eu quero os argumentos para absolver. É minha função hoje, vereador, trazer os argumentos. E qual foi, se falou muito em erro do prefeito, né? Qual foi o erro da administração? Qual foi o erro do prefeito Júlio? Vamos falar da administração como um todo num primeiro momento, porque assim que o prefeito Júlio soube da irregularidade, ele determinou a instauração de um procedimento, e depois um secretário pediu exoneração e o outro foi exonerado. Se eu tivesse no lugar do prefeito Júlio, eu agiria da mesma forma, talvez pela minha formação jurídica e talvez pela formação jurídica do prefeito. A presunção de inocência. Eu não vou exonerar ninguém antes de ouvir, antes de dar o contraditório, antes de ouvir a versão dos fatos. É assim que deve funcionar na administração pública. Se tem um subordinado meu e há uma acusação, eu quero ouvir esse subordinado, eu não vou sair exonerando. Então, creio que o prefeito teve uma atitude louvável. Vamos ver o que está acontecendo. E qual foi o outro erro da administração? O erro da administração, se é que nós podemos chamar de erro, foi ter agido corretamente. Foi ter cumprido uma promessa de campanha que é pela probidade administrativa, que é pela moralidade. Esse cristiano, esse senhor e a sua fala
fala, a sua transcrição literal não para em pé, em direito a um negócio chamado verossimilhança, essa probidade dele só surgiu a partir do momento que foi negado o pagamento de 19 mil reais. Se a administração pública tivesse, desculpe a expressão, mas com todo o respeito aos nobres vereadores, mas não, eu não encontro outra palavra na língua portuguesa. Se a administração pública tivesse engolido aquela nota de 19 mil e determinado o pagamento, nós não estávamos aqui hoje. Por que nós estamos aqui hoje? Porque a administração falou, isso aqui está errado, isso aqui está inadequado, isso aqui está irregular. E foi isso que o doutor Hermínio falou na sua declaração. Eu verifiquei que era um ato irregular. O ato irregular que ele falava era em relação a essa nota de 19 mil. Isso aqui não pode, não tem ordem de serviço. Mas assim mesmo, a Secretaria de Meio Ambiente determinou a verificação, determinou a medição. Ora, e foi falado aqui que a defesa não apresentou. Cabe à defesa apenas defender. A colheita de provas caberia à comissão de instrução oficiar a prefeitura que determinasse, que enviasse o processo com prazo e etc. O Cristiano monta uma história, não é, que o contador, não é, o contador do imposto, ele não sabe onde é o escritório de advocacia, onde é o escritório de contabilidade, não sabe o nome do contador, não sabe o endereço. E foi lido aqui várias falas que mandou desmembrar a nota, não é? Tem que desmembrar a nota, mas nós temos que ler a frase inteira, não é? Você, por exemplo, você pode reduzir o valor dessa nota, e o que você reduzir, você recebe no mês que vem, para você poder receber o valor cheio, mas não só de uma vez. O problema não é o valor, mas sim a quilometragem. Várias vezes foi falado, você vai receber aquilo que efetivamente você realizar. Então, me parece que a administração pública, não é, atuou de forma adequada, com a ânsia de realizar a coisa certa. Se eles tivessem, a administração como um todo tivesse mal intencionada, eles teriam pago essa nota de 19 mil e nós não estávamos aqui. Mas não, houve exigência da medição, houve exigência da questão do serviço ser realizado de forma adequada. Outra questão que em vários momentos se fala, verifique quanto deu a metragem, não é? 11 mil reais. Relatório de medição foi assinado por Carlos Eduardo Santa Rosa, isso poderia ter sido facilmente verificado por essa Câmara de Vereadores. Enfim, creio que essa questão está clara, que não existe prova de que o nobre prefeito ofendeu os princípios constitucionais da administração pública, que são a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Pelo contrário, para que não houvesse nenhuma vírgula da dúvida da probidade da administração, inclusive, esses secretários não estão mais na pasta. E não estão, e atesto isso com o dever do meu grau de advogado, não estão porque foram improbos, não é? Mas não estão talvez porque não tenham sido experientes. E o Superior Tribunal de Justiça já decidiu isso várias vezes. O que a legislação quer punir é a improbidade e não a incompetência. Talvez, chegando na administração, a máquina é complexa, quiseram realizar o certo, mas talvez tenham se atrapalhado um pouco. No que se refere àquela história, e eu sou da época que havia na língua portuguesa a palavra história, não é? Que é algo inventado. Aquela história de que o Cristiano foi revistado e foi trancado no gabinete quase como um cárcere privado. Senhores julgadores, essa história não para em pé. Essa história não se sustenta. Essa história não tem a mínima verossimilhança. Basta, com todo o respeito, basta verificar o tamanho do Cristiano
e o tamanho do nosso prefeito. Tanto que o nome dele é Julinho. Se o Cristiano quisesse sair da sala, da marra, teria saído. Afirmar que ele foi preso, mantido em cárcere privado, foi trancado, até pela postura, não é? A porta fechou, mas não tinha, num dos depoimentos havia dúvidas até se haveria chave. Então essa história não se sustenta. A outra questão que talvez pudesse macular foi o dia que o prefeito mais novo do Brasil, perdeu, mas não vou falar 2 horas, pode ficar tranquila, eu já estou encerrando. Uma vez um desembargador falou para mim da tribuna, falou: doutor, fala pouco, porque quem fala muito é que não tem direito, viu? Então, estou convicto do meu direito, vou resumir bem. Foi aquele momento em que o prefeito perdeu, vamos dizer, a estribeira, perdeu a paciência, né? Mas isso nós podemos até não justificar, mas entender o contexto. É muito importante entender o contexto das questões. Eu tive a oportunidade de defender uma moça, dona Hermínia, e que o fato que aconteceu foi uma grave lesão corporal em face de um cidadão que proferiu uma palavra inadequada. E ela, a vereadora Adriano, deu uma bolsada nele, ela, estatura baixa, deu uma bolsada nele, ele se desequilibrou, caiu e bateu na guia, quebrou essa parte aqui do osso e foi processada por lesão corporal grave. E ela falava o seguinte: o que motivou a senhora? Como é que a senhora fez um negócio desse? Foi a minha indignação. Aquele homem, eu não vou, em respeito aos nomes, não vou reproduzir o que ele falou para ela, mas aquela palavra ofendeu a minha dignidade, ofendeu um negócio, doutor, que eu tenho, que é o meu brio, ofendeu a minha honra. Isso foi consequência da indignação. E eu não tenho dúvida que o prefeito, quando já sabedor de toda a orientação que o senhor Cristiano recebeu, que precisaria pintar, que precisaria executar o serviço, ainda, desculpe a expressão, teve a ousadia de adentrar a prefeitura e pedir o pagamento daquela nota que ele sabia irregular, sem o rosto corar. O prefeito naquele momento perdeu a paciência. São palavras fortes, são, mas o prefeito em nenhum momento quis se proteger. Se você quer denunciar, vai no Ministério Público, pode fazer o que você quiser. Se nós olharmos as entrelinhas daquela fala, nós vamos verificar uma pessoa, um prefeito que está com a sua consciência tranquila. Quando eu tenho a minha consciência tranquila, quando eu posso dormir à noite, quando eu encosto a cabeça no meu travesseiro e durmo, eu desafio a qualquer um. Faz o que você quiser, porque você não vai encontrar nada contra mim. Pode ir no Ministério Público. Se o prefeito naquele momento devesse alguma forma, não, espera um pouquinho, vamos conversar, eu te pago depois da nota, mas não vai em tal lugar, vamos, volta atrás. Não, ali não houve acordo, houve a expressão da verdade. Então, é com base nesses fatos. Qual o argumento, vereador, que Vossa Excelência pediu aos seus colegas? O argumento é absoluta falta de prova. E para caçar um prefeito eleito pelo voto popular, tem que haver prova robusta, tem que ser algo grave. Eu tive a honra de servir esse país como juiz do Tribunal Regional Eleitoral. E muitas vezes, na tribuna, os advogados afirmavam, nos acusavam, afirmando o seguinte: a justiça eleitoral hoje caçou mais político do que a ditadura. Eles foram eleitos, o voto não absolve, se há uma irregularidade deve ser cassado. Mas a justiça eleitoral só caça quando há prova inconteste, quando há a prova cabal, na mínima dúvida, a absolvição deve prevalecer.
E se vossas excelências hoje optarem por caçar alguém que foi eleito pelo mandato popular, tem que caçar com a consciência de que há prova absoluta de uma irregularidade, de uma ilegalidade grave. E o último fato, a segunda denúncia, caros vereadores, eu vou me permitir falar 2, 3, 5 minutos no máximo, que isso então chega a ser até infantil e pueril. Esta segunda denúncia de que o prefeito estaria aglomerando, primeiro que as datas não se sustentam, e as testemunhas arroladas, né, a prova testemunhal foi clara daquilo que aconteceu. O prefeito, num dos depoimentos, uma das testemunhas falou: não, eu sou secretário, me lembro bem disso, tal hora. O prefeito, o nosso prefeito é prefeito 24 horas. Quando se entra para a vida pública, prefeito, é isso, Vossa Excelência é prefeito 24 horas. E ficou claro o que aconteceu. Ele foi visitar uma obra, eu não me recordo agora dos detalhes, passou na casa do secretário para trocar ideia. O secretário janta com a gente, senta aí um pouquinho e a hora de ir embora, não, canta uma palhinha, etc, e foi embora. Bem, quem conhece, eu conheço o prefeito Júlio há pouco tempo, pouquíssimo tempo. Na verdade, um amigo em comum me pediu, me solicitou que eu defendesse o prefeito Júlio. No primeiro momento eu fiquei, mas quando ele entrou no meu escritório, e eu já tenho um pouco de cabelo branco, o que restou, eu falei: esse rapaz é bom, esse moço é o futuro do Brasil, é de político como esse que nós precisamos, não raposas, político de coração aberto, político que fala a verdade, político que quer fazer a coisa certa, político que quer mudar o país, quer mudar o mundo. E quando eu olhei para o prefeito Júlio, eu confesso que eu senti uma certa nostalgia, porque quando eu tinha a idade do prefeito, eu também achava que eu podia mudar o mundo. Era estudante de direito ainda, o prefeito já formado. Eu falei: pô, quando eu for advogado eu vou mudar o mundo. Senti uma certa nostalgia de ver o idealismo, a vontade de fazer algo pela cidade. E o dia que eu cheguei na cidade, não sei nem se o prefeito vai se lembrar disso, andando de carro, ele falou assim: o que me deixa mais triste nessa situação toda é, olha aqui, a cidade está ruim, ó, agora não estão pintando, não estão limpando a cidade, tá, precisamos resolver isso. O prefeito preocupado com a cidade. Então essa última denúncia de eu estava falando, quem conhece um pouco o prefeito Júlio, eu conheço o prefeito Júlio há pouco tempo. Agora, quem conhece o prefeito Júlio sabe que ele não fica num lugar muito tempo, né? Ele é rápido, passa lá no escritório, fala: estou indo para cá, estou indo para lá. Não deve ter ficado naquela reunião familiar, cujos depoimentos dizem que tinham 5 pessoas mais ou menos, não deve ter ficado muito tempo. Aí depois juntam um vídeo com mais pessoas e dando a entender que o prefeito estava lá. Então essa segunda denúncia, isso é algo, caçar um prefeito porque tocou uma moda de viola, um prefeito que foi eleito pelo modo, isso não é longe de ser grave. Então, Nosso sistema foi interrompido, hein? Caiu aqui o nosso sistema, nós estamos tentando reconectar nesse momento para que você possa continuar aí
assistindo aqui em nosso mural e fazer os seus comentários, tá certo? Nosso mural não tem problema de você fazer os seus comentários, e nós estamos tentando reconectar aqui o sistema para que você possa acompanhar aí. Agora sim, vamos lá, tá reconectando, vamos lá o sistema, devagarzinho a gente vai ajeitando aqui. Vamos ver. Já dá para reconectar aqui o sistema. Dito isso, eu quero agradecer, terminar a minha fala agradecendo a Câmara de Vereadores de Conchas, na pessoa do prefeito, na pessoa dos vários vereadores, tentar reconectar do jeito certo, né? Senão, ou melhor, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar que caiu, vamos reconectar tudo numa live nova, para que a gente possa trazer o momento da votação agora, tá certo? Nós vamos reconectar aqui o sistema para voltar numa live nova e tentando fazer certinho aqui para você o momento da votação que vai acontecer ainda. Vamos lá, encerrar rapidinho, para que a gente possa reconectar todo o sistema novamente. Vamos lá. Existe, senhor presidente, vários tipos de corrupção. Existe corrupção moral, corrupção material. Corrupção, senhor presidente, é receber vantagem indevida. Isso é corrupção, senhor presidente. E nesse mérito eu não entro, porque o doutor Paulo Hamilton já se encarregou desse trabalho e deixou comprovado esta Casa de Leis que eu não desviei nem recebi R$1 indevidamente dos cofres públicos dessa cidade. Mas existe, senhor presidente, outros tipos de corrupção. Corrupção a um vereador chamar um prefeito e dizer a ele que encaixa um amigo dentro da prefeitura para trabalhar com marketing. Isso é corrupção, senhor presidente. Corrupção é fazer uma manobra para ser aposentado de cargo público. Isso também é corrupção. Corrupção é pedir emprego para um sobrinho. Isso também é corrupção. Corrupção é chantagear e querer cargo a troco de voto. Isso também é corrupção. Senhor presidente, isso não é corrupção material de que me acusam, mas isso também é corrupção, é uma corrupção moral. E como tal também deve ser punida. Mas, senhor presidente, o que percebo, senhor presidente, e aqui peço desculpas, mas eu percebo que corrupção é para o outro. O outro é corrupto. Nós nunca somos, é isso que tenho percebido, senhor presidente. É fácil acusar, mas difícil olhar para si, senhor presidente. Então eu aproveito, senhor presidente, vir esse plenário para fazer esse desabafo perante Vossa Excelência. Me tocou profundamente quando o vereador Felipe Silveira disse perfeitamente, citando Deuteronômio, citando passagens bíblicas, que o homem não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Senhor presidente, Vossa Excelência me conhece, todos aqui me conhecem. Eu nunca tive em minha vida pública, enquanto prefeito desse município, 2 pesos e 2 medidas. Busquei, como bem ressaltou o doutor Paulo Hamilton, busquei agir dentro da retidão, agindo às vezes vagaroso, moroso, que é o que me acusam. Mas, senhor presidente, sempre busquei ser sensato. Vossa Excelência, hoje sentado na posição de liderança de uma presidência desta casa, sabe que a gente à frente de um cargo público deve ser sensato. E eu busquei, enquanto homem público, ter sensatez em todas as minhas atitudes. Talvez eu tenha falhado. Falhei na comunicação. Talvez eu não tenha conseguido demonstrar o que eu fiz. Mas fiz, senhor presidente. Peguei um almoxerifado, o vereador Miguel sabe, um almoxerifado sucateado, um almoxerifado com máquinas depredadas, com todo o respeito às gestões que passaram, mas peguei um almoxerifado em situações horríveis, e me acusaram porque não tinha estradas rurais. Senhor presidente, hoje o maquinário está trabalhando, e onde o maquinário passou, eu tenho ouvido elogio.
E quero, senhor presidente, chegar até o fim do meu mandato em todas as estradas, em quase 900 quilômetros do nosso município. Me acusam porque não tem saúde. Ora, senhores vereadores, eu estou há 6 meses dentro do mandato. Me acusam porque não tem saúde. Eu tenho um hospital que está sucateado, sem equipamento, senhor presidente. Eu tenho um hospital que está caindo aos pedaços. Eu tenho um sistema de saúde falido, que mal recebe verbas para poder se manter. E me acusam porque não tem saúde. Mas, senhor presidente, tenho feito ao longo da minha gestão um trabalho de reconstrução dessa saúde. Então, senhor presidente, eu quero pedir desculpas que talvez eu tenha errado sim. Errei pela falta de comunicação, pela falta de marketing, pela falta de dizer aquilo que fiz. Mas sabe, senhor presidente, nunca foi essa, enquanto homem público, a minha preocupação. Eu nunca me preocupei em passar, em fazer campanha, em dizer fiz isto, fiz aquilo, só para manipular a opinião pública. O meu compromisso que eu assumo no dia 15 de novembro, e que até esse momento tenho cumprido, senhor presidente, é o compromisso de fazer, de trabalhar, não importa para quem eu faça, mas é fazer para a população como um todo. Vossas Excelências sabem, Vossas Excelências conhecem meu trabalho. Nunca fiz acepção de ninguém. Não teve, e me tocou profundamente quando o vereador Antonelli disse que o voto às vezes ele é certo, ele é errado ou é político. Se ele é certo, é certo. Se ele é errado, é errado. E se me permite o vereador complementar sua frase, e se ele é político, vereador, com todo o respeito, ele chega a ser nojento. Porque não teve, senhor presidente, durante a minha gestão política. Eu tenho pessoas trabalhando dentro dos meus cargos comissionados, dos meus cargos de confiança, que não me apoiaram enquanto candidato a prefeito. E por isso fui criticado. Fui criticado sim, senhor presidente. Mas a minha preocupação enquanto homem público foi trazer gente técnica do meu lado. Quanto a essa questão dos secretários que aqui levantam, foi averiguado, foi visto. Infelizmente os secretários acabaram sendo exonerados. Sinto por eles, senhor presidente, porque foram os companheiros que fomos perdendo ao longo dessa jornada. Mas, senhor presidente, o compromisso que eu assumi com a população, aqui na tribuna desta Casa de Leis, quando fiz o meu juramento, eu tenho cumprido, senhor presidente. É a postura de ser sensato, olhar com sensatez e tomar atitude no momento certo. Tomar atitude não é dar berro, tomar atitude não é dar grito, tomar atitude é refletir, pensar, ver a consequência do seu ato e, por conseguinte, finalizá-lo. É isso que tenho feito, senhor presidente. Então eu gostaria de vir, nobre vereador Fernando, usar essa tribuna, inclusive acredito ter sido surpresa para o doutor Paulo, mas eu não poderia deixar de passar desapercebido esse momento, até um compromisso com meus eleitores que esperam uma posição minha nesse instante. Eu quero dizer a Vossas Excelências e a toda a população consciência que, independente do resultado desse julgamento, eu tenho certeza, senhores vereadores, que eu nunca envergonhei esta Casa de Leis, nunca envergonhei a população consciente, e tenho certeza, acima de tudo, que nunca envergonhei minha família, senhor presidente, que nessa hora me acompanha, que acompanha lá em casa o meu julgamento. E sabe, senhor presidente, o que me faz levantar toda manhã e trabalhar é pela população, e acima de tudo é dar orgulho para o meu pai, que é quem me deu estudo, doutor Paulo, é dar orgulho para minha mãe, que é quem me deu a vida, quem me deu a luz, quem me sustentou, e é isso que Vossas Excelências têm feito. Por isso eu peço a Vossas Excelências que também pensem naqueles que estão em casa, pensem em suas famílias nesse momento, que eu tenho certeza que vão se orgulhar de Vossas Excelências, na hora que Vossas Excelências proferirem o voto. É isso que eu gostaria de deixar para Vossas Excelências. Muito bonito falou o vereador Felipe Silveira, e aqui eu parabenizo quando disse que Deus vomitará os mornos. De fato, quando o vereador falava, me lembrei, doutor Paulo, de um grande jurista chamado Ednilson Mongenor Bonfim. E Mongenor Bonfim sempre citava que nós estamos na geração do light, senhor presidente. Existe o cigarro light sem nicotina, o refrigerante light sem açúcar, a cerveja light sem álcool. Existe tudo de light. Existe o homem light hoje, senhor presidente, que é um homem sem bandeira, sem lado. Cada hora ele está de um lado, cada hora ele tem uma postura, cada hora ele tem uma posição. É corrupção quando é para apontar para o outro. Para si ele não olha, senhor presidente. Então, é essas posturas, senhor presidente, que fazem um homem ser sem bandeira. E a bandeira que eu assumi, senhor presidente, com a população consciente, até aqui eu cumpri. Então, eu gostaria de dizer isso a Vossas Excelências, pedir desculpas pela fala, mas é uma fala, senhor presidente, do fundo do coração. E peço a Vossas Excelências que agora proferirem o voto, levem isso em peso. Levem em peso o trabalho que eu tenho feito, levem em peso a defesa do Dr. Paulo.
É o que eu peço a Vossa Excelência e agradeço a Vossa Excelência por essa oportunidade da fala. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrados os debates, vamos proceder à votação, que será nominal, nos termos do inciso 11 do artigo 372 e inciso 6º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 201/67. Passo a votação das seguintes infrações articuladas na denúncia. Então vamos lá. Em relação à primeira denúncia, eu vou fazer a pergunta, os vereadores vão responder sim ou não, e irei proclamar o voto em cada infração política administrativa. Agora nós vamos votar a primeira denúncia. Houve infração político-administrativa de acordo com o inciso 7, praticar contra a expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática do artigo 4º do Decreto de Lei 201/67. Vereador Fernando, sim ou não? Não. Vereador Miguel, sim ou não? Sim. Vereador Adriano, sim ou não? Sim. Vereador Antonelli, sim ou não? Sim. Vereador Felipe, sim ou não? Sim. Vereador Roque, sim ou não? Não. Vereadora Lígia, sim ou não? Não. Vereador Márcio, sim ou não? Não. Eu também voto não. Houve infração político-administrativa de acordo com o inciso 8º, omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesse do município. Perdão, eu vou proclamar o voto dessa infração. 6 votos não, e 5 votos não e 4 votos sim. Agora, a segunda infração em relação ainda à primeira denúncia. Houve infração político-administrativa de acordo com o inciso 8º, omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da Prefeitura do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67. Vereador Fernando, sim ou não? Não. Vereador Miguel, sim ou não? Sim. Vereador Adriano, sim ou não? Sim. Vereador Antonelli, sim ou não? Sim. Vereador Felipe, sim ou não? Sim. Vereador Roque, sim ou não? Não. Vereadora Lígia, sim ou não? Não. Vereador Márcio, sim ou não? Não. Eu também voto não. 5 votos não e 4 votos sim. Houve infração político-administrativa de acordo com o inciso 10, proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67. Vereador Fernando, sim ou não?
Não. Vereador Miguel, sim ou não? Pela ordem, senhor presidente, não entendi essa última votação. Vou repetir. É sobre o que essa última votação? Então, agora é a terceira infração da primeira denúncia. Eu vou repetir, vereador Miguel. Houve infração político-administrativa de acordo com o inciso 10, porque é cada inciso, né? Esse é o inciso 10. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67. Vereador Fernando já votou. Vereador Miguel. Sim. Vereador Adriano. Sim. Vereador Antonelli. Sim. Vereador Felipe. Sim. Vereador Roque. Não. Vereadora Lígia. Não. Vereador Márcio. Não. Eu também voto não. 5 votos não e 4 votos sim. Agora, senhores vereadores, em relação à segunda denúncia. Houve infração político-administrativa de acordo com o inciso 7. Praticar contra a expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67. Vereador Fernando, sim ou não? Não. Vereador Miguel, sim ou não? Não. Vereador Adriano, sim ou não? Não. Vereador Antonelli, sim ou não? Não. Vereador Felipe, sim ou não? Seguindo o relatório, sim. Vereador Roque, Não. sim ou não? Vereadora Lígia, sim ou não? Não. Vereador Márcio, sim ou não? Não. Eu também voto não. 8 votos não e 1 voto sim. Houve infração político-administrativa de acordo com o inciso 8º. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeito à administração da Prefeitura do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67. Vereador Fernando, sim ou não? Não. Vereador Miguel, sim ou não? Não. Vereador Adriano, sim ou não? Não. Vereador Antonelli, sim ou não? Sim. Vereador Felipe, sim ou não? Sim. Vereador Roque, sim ou não? Não. Vereadora Lígia, sim ou não? Não. Vereador Márcio, sim ou não? Não. Eu também voto não. 7 votos não e 2 votos sim. Houve infração político-administrativa de acordo com o inciso 10. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67. Vereador Fernando, sim ou não? Não. Vereador Miguel, sim ou não? Não. Vereador Adriano, sim ou não? Sim. Vereador Antonelli, sim ou não? Sim. Vereador Felipe, sim ou não? Sim. Vereador Roque, sim ou não? Não. Vereadora Lígia, sim ou não? Não. Vereador Márcio, sim ou não? Não. Eu também voto não. 6 votos não e 3 votos sim. O plenário decide pela procedência da denúncia e pela cassação do mandato do prefeito municipal de Conchas, Júlio Tomazella Neto. Vereador Fernando, sim ou não? Não. Vereador Miguel, sim ou não? Sim. Vereador Adriano, sim ou não? Sim. Vereador Antonelli, sim ou não? Sim. Vereador Felipe, sim ou não? Sim. Vereador Roque, sim ou não? Não. Vereadora Lígia, sim ou não? Não. Vereador Márcio, sim ou não? Não. Eu também voto não. 5 votos contrário e 4 votos favoráveis. Em relação à primeira denúncia, fica o prefeito municipal de Conchas, Júlio Tomazella Neto, absolvido. Isso. Absolvido, pois não atingiu o quórum necessário para cassá-lo. Agora, em relação à segunda denúncia, fica o prefeito municipal de Conchas, Júlio Tomazella Neto, absolvido. Também
por não ter atingido o quórum necessário para ser cassado. Determina a secretária que lavre a ata consignado o resultado final e que arquive o presente processo. Declaro encerrada a presente sessão de julgamento do prefeito Júlio Tomazella Neto. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Márcio Merlim. São esses os vereadores que votaram para absolver o prefeito. Fernando, Rodrigo, Márcio Merlim, Lígia e Roque. Está encerrada a sessão e nossos trabalhos aqui também encerrados. Estamos aí colocando para você, meu amigo, minha amiga, com um pouco de dificuldade, que foi de última hora aqui, os nossos trabalhos, mas nós fizemos aqui para vocês. Muito obrigado, pela sua compreensão e pela sua estadia até esse momento aqui em nossa live, tá certo? Muito obrigado, Deus abençoe a todos, que continue Conchas na administração do prefeito Julinho Tomazella e que os vereadores possam se unir para conseguir coisas boas para a nossa cidade, Parar o revanchismo político e se unir, dar as mãos para conseguir coisas melhores para a cidade de Conchas. Valeu, gente amiga. Um grande abraço a todos. Nós já divulgamos hoje, transmitimos 2 horas no YouTube e agora quase que 2 horas. Quantas horas aqui? Transmitindo, vamos ver. 1h36 de transmissão por aqui, pelo Facebook. Estamos exaustos, estamos cansados, mas foi para vocês aí com muito respeito, a você que acompanha o nosso trabalho aqui no Nova Folha Regional, no nosso mural, e a gente agradece, tá bom? Grande abraço a todos, forte aperto de mão, continua. Parabéns ao prefeito Julinho, e que você possa, prefeito, a partir de hoje, essa chance que foi dada a você pela maioria dos vereadores da Câmara Municipal, você possa utilizar isso para que você possa administrar com os pés no chão a nossa cidade e separar o joio do trigo. Aquelas pessoas que não querem o seu bem político. Você tem que prestar atenção nisso e prestar atenção nos secretariados, nos cargos de confiança, pessoas que realmente que querem o bem da cidade e que você possa confiar. Tá certo? Um grande abraço a todos, um forte aperto de mão, boa sorte, prefeito, e parabéns aos vereadores da Câmara Municipal que tiveram bom senso e souberam aí dar essa chance para o prefeito, porque a administração está começando agora, Não seria bom para a cidade uma instabilidade, uma cassação de prefeito nesse momento de início de administração. Isso aí são fatos que aconteceram no primeiro mês do trabalho do prefeito. O prefeito nem tinha bem sentado na cadeira, não é verdade? Já aconteceu essas coisas. Então, quer dizer, vamos agora fazer bem o dever de casa e fazer a política da união pela nossa cidade. Um grande abraço a todos, forte aperto de mão e até mais, se Deus quiser. Valeu, gente boa. Vamos lá.